Afinal de contas, o que é o Festival de Vesak? E Shambhala? O que é Shambhala? E essa lua cheia de touro? Por que é exatamente nessa lua cheia de touro que tem essa denominação, Festival de Vesak, cidade de Shambhala? O que realmente isso tudo quer dizer? E, principalmente, como é que isso afeta as nossas vidas pessoais? É o que você vai saber agora, logo depois da vinheta. Que bom que você ficou aí. Eu espero que todos estejam bem, porque hoje o nosso papo vai ser tão legal. A gente está expandindo tanto, gente, porque agora a gente já consegue aprender essa informação. Bom, reza a lenda que Shambhala é a cidade aonde se reúnem todos os mestres ascensionados, aqueles que já viveram sobre a face da Terra, e eles se reúnem então para emanar para a gente a luz do conhecimento do processo de ascensão planetária. Então, o que é essa cidade de Shambhala? Bom, a gente tem 3 maneiras de entender o que é Shambhala. Vicente Beltrán, ele fala o seguinte: o acesso aos suaves, ainda que tremendamente dinâmicos, retiros de Shambhala, quer que seja, e aí vem, número 1, considerado um lugar físico pelos profanos, número 2, um recinto etérico pelos entendidos, número 3, ou um estado de consciência do logos planetário pelos discípulos espirituais, virá sempre condicionado pelas provas, dificuldades e crises inerentes à iniciação, que deverão ser enfrentadas e vencidas antes de se poder penetrar em seus maravilhosos santuários internos. Essa é a primeira grande verdade a ser enunciada ao empreender nosso estudo sobre Shambhala. Bom, então, Shambhala pode ser considerado um lugar físico. Tem pessoas que acham que Shambhala, na verdade, fica numa grande igreja, ou mosteiro, ou monastério, lá nos Himalaias. Você, então, tem uma concentração da energia dos mestres ascensionados nesse lugar, então acaba sendo um lugar maravilhoso para você meditar, etc. Para os entendidos, um recinto etérico. Então já tem aqueles que falam, não, Shambhala é uma cidade etérica, ela não tem nenhuma manifestação aqui no físico, ela é uma cidade, né, nas regiões etéricas do planeta. Ou um estado de consciência do logos planetário. Esse é o que eu quero destacar para o nosso vídeo de hoje. Um estado de consciência do logos planetário. Mesmo que você ache que isso é uma linguagem que você não entendeu nada, né? Logos planetário, o que vem a ser isso? Guarda isso. E aí, nesse trecho, né, Vicente Beltrán ainda coloca, bom, olha, é um lugar, né, seja ele físico, etérico ou um logos, um estado de consciência, é um lugar que a gente deve enfrentar uma série de provas antes de poder penetrar em seus santuários internos. Pois aí eu lembro a nós, queridos, né, queridos ouvintes, querida audiência, colegas, queridas pessoas que estão aqui inscritas nesse canal, fazendo essa trilha sensacional com a gente, que a gente acabou de passar por 2 ondas encantadas, que cá para nós, provas e desafios é o que não faltou nessas ondas encantadas, percebe? Aí você já começa a perceber o ganho que é quando a gente não aponta o dedo para ninguém, vive as nossas tomadas de consciência interna, enfrenta, digere, absorve, expressa, dá passagem, porque essas são as provas que nós já estamos preparados, maduros para viver agora, para alcançar o logos planetário. Vamos mais adiante. Novos tempos. Acessar novas informações agora é natural e necessário.
Caso contrário, ficaremos presos a repetições de informações e a padrões de conduta que em nada contribuem para o desenvolvimento natural do ser humano e do nosso amado planeta Terra. Então, eu queria destacar aqui, deixa eu ver se eu acerto em pegar a canetinha certa. Vou destacar aqui para a gente guardar, olha. Caso a gente não acesse novas informações, a gente pode ficar preso nessas repetições de informações e a padrões de conduta que em nada contribui para o desenvolvimento natural do ser humano e do nosso amado planeta Terra. É tempo de honrar a confiança que os grandes mestres depositam em nós e permitir que as esplêndidas forças e dádivas preparadas em Shambhala para a humanidade, como disse Nicholas Roerich, se manifestem e se cumpram. Assim, estaremos honrando também a origem de Shambhala e a essência divina que existe em cada um de nós. Então, veja bem, honrar a confiança dos grandes mestres que eles depositam em nós já dá uma dica de que o trabalho é em nós. Ou seja, quando os grandes mestres se reúnem e emanam essa luz para a humanidade, é porque ele está querendo ajudar a nós, humanos, fazermos a nossa parte, a honrar a origem de Shambhala e a essência divina que existe em cada um de nós, que também já é outra dica dessa conexão. Alcançaremos Shambhala, alcançaremos um estado maior de consciência planetária, logos planetário, honrando a essência divina que existe em cada um de nós. Não é, minha gente? Não é isso que a gente tem feito aqui? E é aí que eu trago para a gente falar e um pouco mais fundo no que são os mestres ascensionados. Eu trouxe um trechinho da leitura do Festival de Vesak, do vídeo do Festival de Vesak do ano passado, que é para a gente pegar daí e seguir adiante, ok? Então, vamos lá. Às vezes eu acho que a gente faz, sabe, a gente cria essa história, né, e acaba imaginando pessoas como nós sendo esses mestres com grandes mantos, né? Na verdade, é para traduzir uma linguagem que é luz. Às vezes, a gente não duvida que toda essa informação, por exemplo, eu estou aqui, você está me vendo, a minha imagem, o meu som, a voz, o conhecimento que eu estou enviando para você, totalmente sem fio. Você pode estar aí no Wi-Fi e você está recebendo essa informação e essa informação se transforma em imagem, em som, e voz e luz, e você recebe essa informação. A gente tem isso como é dado como natural, né? Como normal, e a gente duvida que a luz do sol traga informação para nós. Uma informação que inclusive vivifica tudo no planeta. Então, uma informação que traz vida, traz tudo que a gente precisa para estar vivo e manifestar a vida em nós, não é? Então essa luz agora do Sol, ela está se configurando com dois grandes triângulos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Olha, o que acontece agora? Agora o Sol está formando uma configuração astrológica, um trígono, como a gente sabe que trígonos acontecem na astrologia, então está acontecendo dois grandes trígonos cósmicos. O Sol está fazendo um trígono com a grande Ursa e com a constelação de Touro. Só que o nosso Sol está numa posição que também está fazendo um trígono com Sírius e as Pleiades. Então, isso significa que toda a informação das Pleiades, de Sírius, da grande Ursa e de Touro estão chegando ao mesmo tempo no planeta. E isso só acontece na lua cheia de Touro uma vez por ano. Então, vem muita informação.
Isso é que é astrologia esotérica, tá, gente? Enquanto a astrologia comum, ela analisa as influências e conexões que estão do Sol para dentro do sistema, para todos os nossos planetas, a astrologia esotérica, ela vai analisar a configuração do Sol com as estrelas vizinhas, é o zodíaco cósmico, tá? Então, veja bem, nas luas cheias do Sol em Touro, e aí eu posso considerar que eu estou recebendo essas informações, e essas informações podem ser os nossos mestres, porque vem informação da Ursa Maior, da constelação de Touro, e a gente vai falar dela, das Pleiades, de Sírios, que é a estrela que aparece no horizonte logo antes do Sol nascer, né? Há tempo suficiente da gente ver a estrela de Sírios, que é super brilhante, é nessa época que há o nascimento heliacal de Sírios, então a gente marca essa mudança. Então, gente, na lua cheia de Touro, é simplesmente esses dois grandes trígonos que estão emanando essa luz para nós, essa quantidade de informações para nós, né? E em que isso nos atinge? Bom, Touro, a gente está falando de Touro, a gente sabe que o Touro vibra em nós e aí a gente já está do Sol para dentro do nosso sistema solar. Touro vibra em nós aqui no desejo, na ordem do desejo. Ele é a primeira manifestação da experiência com o elemento terra em nós, então ele fala de sensibilidade, de desejo, de paladar, de todos os prazeres dos 5 sentidos, né? E fala do dinheiro, porque o dinheiro também é aquele que pode nos proporcionar mobilidade e aquisição de bens. E a lua cheia, ela está sempre no signo oposto, então ela vai estar em Escorpião. E Escorpião fala de poder. E minha gente, nesse tempo de transição planetária, em que instância da nossa vida como humanos sobre o planeta Terra está acontecendo a maior transformação, se não nesse eixo do dinheiro e poder? Já deu uma olhada no noticiário? Então, nós estamos vivendo essa transição. Um pouquinho mais sobre Shambhala. O ensinamento de Shambhala não é único, mas é vital, porque se entrega para ser útil no plano das encarnações terrenas e pode ser aplicado às condições humanas, quaisquer que sejam. Então, destaque, é vital porque se entrega, ou seja, essa reunião de mestres ascensionados, eles configuram a grande fraternidade branca que se ocupa, se entrega para emanar essa informação sobre a ascensão, para a gente cada vez mais ser excitado, estimulado pela ideia de que podemos ascensionar em consciência. E veja, eu destaco aqui que ascensionar em consciência não é uma coisa para você desencarnar e ir para outro mundo, não. É exatamente aquela saída da caverna a qual me referi no vídeo passado. Sabe? É realmente começar a perceber o mundo de uma outra perspectiva, que não só essa perspectiva de tempo linear, de lógica racional, né? Mas a perspectiva vertical, aquela que você olha do seu eu superior. Né? Nós já estamos maduros o suficiente para abrirmos a nossa visão, abrirmos o terceiro olho, o olho de Touro, que é essa proposta, né, da ascensão da consciência, é você transformar desejo, que é a primeira instância que é ativada em nós, nesse momento do Sol em Touro, quando ativa somente os chakras inferiores, que são ativados automaticamente, né? Porque nós estamos aqui encarnados. Então, é trocar, é evoluir do desejo para a aspiração, a intenção. Acreditar na intenção como uma condição humana, assim como é o desejo. Assim como você acredita no desejo e quer realizar seu desejo, comprar sua casa, e você considera seriamente esse desejo de comprar casa, de comer chocolate, considere também
a vontade. Mas eu quero me referir à vontade naquela diferença assim, você tem o desejo de fumar, mas você tem a vontade de parar de fumar. Então comece a levar a sério a sua vontade, porque ela é a expressão dessa sabedoria taurina numa oitava acima. E numa oitava ainda mais acima, que é essa que nós estamos sendo convidados hoje a acessar, é a aspiração, é a intenção. Leve a sério a sua intenção, como você leva a sério os seus desejos, que você fica buscando realizá-los. Só que, na dimensão consciencial da intenção, quem realiza para você é o universo. Então você precisa ter fé, você precisa acreditar que você é um filho e uma filha de Deus pura e perfeita e merecedora de tudo o que é bom. Essa declaração de Nicholas Roerich foi feita no início do século XX e nós já estamos no início do século XXI. Muita coisa já aconteceu nesses anos todos. Muito aprendemos e evoluímos, muito já conquistamos. E neste período atual da Terra, a qual os maias denominam de amanhecer galáctico, minha galera, kings planetários, a nova consciência se expande e a nova era se inicia, a nova era se irradia do nosso coração. Nosso coração está pulsando forte, está brilhando, está querendo amor, alegria de viver, confiança uns nos outros, elos fraternos. Já não dá mais para segurar, minha gente. Entende? Então, essa colocação que acho que é Marcos Simões, o nome dele, fez, sobre a declaração de Nicholas, que foi no início do século XX e agora a gente já está no início do século XXI. É por isso que eu digo, gente, antes a gente tinha a proposta de evoluir do desejo para a vontade. Agora a nossa proposta já é evoluir do desejo para a vontade e da vontade para a aspiração ou intenção. E veja, um não anula o outro, tá? Porque a gente vai continuar sendo humano, a gente vai continuar tendo desejo, graças a Deus. Agora, a partir de que dimensão da consciência que a gente vai administrar desejos e vontades? Aí é que vem o último parágrafo. Agora é o momento de retomarmos o contato com a nossa essência divina, perseverarmos na disciplina espiritual e retidão de comportamentos para escaparmos das armadilhas do ego, as quais nos prendem a padrões antigos de não merecimento, de medos e sofrimento. Então veja, a gente está acostumado a sofrer. Então, a gente lê aqui esse contato, esse resgate de contato com a nossa essência divina, precisa de disciplina espiritual e retidão de comportamentos. A gente olha para isso e fala, ih, lá vem sacrifício. Não, e você vai entender isso um pouco mais adiante, que isso não é sacrifício. O que nos prende, o sacrifício é a gente não seguir essa disciplina espiritual e essa retidão de comportamentos. E aqui eu quero dizer que a disciplina espiritual é a meditação. Olha o Buda sentado aqui do lado. Meditação. É a única coisa que Buda fez e que o iluminou. Pega a visão. E a retidão de comportamentos, ela vem naturalmente quando a gente entra em contato com o nosso coração, que conforme eu disse também no vídeo passado, quando a gente vai para dentro do nosso coração, a gente encontra todo mundo lá, a gente se reconhece como iguais, e aí naturalmente eu entendo aquilo que o outro está vivendo e está passando, porque eu também passo por isso. Então fica natural ser empático, fica natural ser solidário, fica natural ser ético, tá certo? E é isso que vai fazer com que a gente escape, aí sim, do verdadeiro sofrimento e do sacrifício, que é ficar preso a padrões antigos de não merecimento, de medos e de sofrimentos. E aí eu trouxe alguém para explicar melhor. People start to become addicted to that rush of adrenaline, that rush of energy.
And they use the problems and conditions in their life to reaffirm their addiction to that emotion. They need the bad job, they need the poor relationship, they need the difficult situation in their life because it makes them feel something. God forbid they don't feel anything. Esse é Joe Dispenza, é o meu mestre atual, é quem eu estou lendo, aprendendo, seguindo, porque ele é um neurocientista. Justamente o que ele faz agora é desmistificar, é tirar da linguagem mística todo esse processo de ascensão da consciência. Ele mediu as ondas eletromagnéticas enquanto pessoas comuns exercitavam a meditação e viu que essa mudança, as nossas ondas eletromagnéticas começam a se arrumar, começam a entrar em coerência com o pulsar do nosso coração e, por sua vez, em coerência com o pulsar cósmico do tempo, inclusive, da lei do tempo, apesar dele não usar essa expressão, mas ele fala o tempo todo que a gente tem que abandonar o passado e pode escrever o futuro através do momento presente. Então, ele também está falando, em certa medida, desse conhecimento da lei do tempo. E é por isso que eu trago várias pessoas, sabe? Várias porque está na hora da gente reunir esses conhecimentos, gente. Essa leitura especializada apenas numa linha de pensamento é o que nos emburrece. E quem disse isso não fui eu, não. Quem disse isso foi Edgar Morin. Edgar Morin, o maior filósofo vivo da educação até hoje, fala isso, que é uma tremenda ignorância você pegar o conhecimento humano e dividir em disciplinas. Então, toda descoberta, por exemplo, que a academia faz em psicologia, não auxilia em nada a pedagogia, porque elas não se conversam, porque são linhas de pesquisa diferentes, entende? Então, o que Joe Dispenza ensina para a gente é exatamente esse processo da ascensão através da meditação, né? Que ele provou que faz com que a gente, inclusive, se cure. E se cura por quê? Porque, conforme ele coloca muito bem, quando uma pessoa alcança uma cura, ela não cura seu corpo. Ela deixa de ser aquela pessoa doente para ser uma outra pessoa. Então, quando Joe Dispenza fala aqui que a gente se vicia naquele emprego ruim, naquelas relações fracas, é porque, por conta da nossa desconexão com o mundo encantado, o mundo do sonho, né? O mundo das intenções, o mundo da imaginação, foi essa desconexão que a gente viveu, né? Então, quando a gente vive essa desconexão, a gente acaba trabalhando só no mundo dos desejos. A gente acaba funcionando organicamente só no mundo dos desejos. E aí é aquela água que não mata a sede. Porque a gente quer a luz da nossa consciência, a gente quer a conexão com o nosso coração. No fundo, todo mundo só quer ser amado. E aquele amor que ama a todos incondicionalmente é o amor da energia divina, é o amor da fonte. É o amor da luz que parte de Runabiku, do grande sol central da nossa galáxia. Essa é a água que mata a sede. Mas se a gente não abre a nossa consciência para a nossa imaginação, para a nossa intenção, não dá valor a isso, a gente fica funcionando só aqui na ordem do desejo. E aí a gente precisa um estímulo cada vez maior, cada vez mais forte para se sentir vivo. Porque a gente está desplugado da fonte. E aí, essa é uma das razões, inclusive, que você vê o roteiro dos filmes americanos. Eles começam sempre assim, com o herói, o protagonista do filme que sofreu uma injustiça bárbara. Aí esse protagonista agora, então, tem uma justificativa para passar o resto do filme cometendo as maiores crueldades com o resto do elenco e, o que é pior, com a gente torcendo por ele. Então, veja o quanto que nós estamos viciados na adrenalina da violência, porque nós estamos desconectados. Então, isso acaba nos viciando também no emprego ruim, nas relações fracas, né? Nisso tudo, porque a gente quer adrenalina, né? A gente quer
Leva uma pessoa que adora filme americano para ver um filme cult. Ele vai achar completamente sem graça. Por quê? Porque não vai ter adrenalina nenhuma para ele, entendeu? Para ele não, para nós. Vamos nos colocar, porque eu também já saí desse lugar, mas já estive nesse lugar. Mas a gente tem que perceber isso. Então vamos dar uma olhadinha quais são as energias, a qualidade das energias que estão chegando e como elas atuam sobre nós agora. Vamos lá. Olha só. As energias que vêm da Ursa Maior estão relacionadas com a vontade e o propósito do Logos solar. Lembra, a gente falou Logos planetário, agora a gente está falando de Logos solar. Então, essa reunião dos mestres ascensionados são energias que são emanadas para nós para iluminar o planeta e nós humanos. Não é uma coisa tão esotérica assim, é algo que é para nós nos servirmos. É essa consciência da ascensão. Então tá, o Ursa Maior está relacionado com a vontade e propósito do Logos solar e são para esse grande ser o que a memória é para o homem. Então, para o Sol, né, a Ursa Maior é a memória para o Sol, assim como a mônada é para o homem. Tá? Então, assim, a nossa mônada, lembra aquela figura que eu gosto de trazer aqui para gente? Tem sempre 3 estágios, né? Onde tem a ação do Kim, somos nós meditando. O poder do Kim é relativo à consciência crística, que já somos nós mesmos, já numa dimensão ascensionada de consciência, uma 8ª acima, e existe uma terceira figura, que é aquela figura que é rodeada pelo arco-íris, né, pelas 7 cores dos 7 raios, que é a mônada. Então, a Ursa Maior, ela traz a vontade para o nosso Logos solar, assim como a mônada traz a luz para nós aqui na nossa personalidade. Tá? Então a gente está falando de um mistério que nem o iniciado mais avançado pode ainda captar. Suas energias cétuplas unificadas passam através de Shambhala. Veja que Shambhala está mais perto de nós, em termos de emanação de luz para a nossa consciência, ok? Muito bem. As energias provenientes do Sol Sírio estão relacionadas com o aspecto amor-sabedoria e o poder de atração do Logos solar, como a alma desse grande ser. Então, já estamos aqui na alma do grande ser Sírio, que emana para a gente, pelo poder de atração do Logos solar, o aspecto do amor-sabedoria, que é o segundo raio amarelo dourado e que se refere a esse segundo signo do zodíaco que está ativando a segunda chama da chama trina no nosso coração, que é a chama amarelo dourado do amor e da sabedoria, certo? Essa energia cósmica da alma está relacionada com a hierarquia. Há dito que a grande loja branca de Sírio tem o seu reflexo, o método de serviço espiritual e exteriorização da grande loja branca do nosso planeta, a hierarquia. Então veja, assim como Sírio tem lá a reunião de todos aqueles que já ascenderam a sua consciência e que, portanto, formam o Logos do seu Sol, né? Tá ali no Sol, na luz do Sol é que está a informação toda da consciência ascensionada do planeta Sírio, que já não trabalha mais com aquela individualidade dual daqui, já todo mundo já virou uma consciência só. A hierarquia é a consciência do nosso Sol. Segura, segura, segura. Mesmo que você ache isso muito esotérico, segura aí. A gente vai acender para ser uma centelha de luz do nosso Sol. Essa aí é a hierarquia. E é essa luz que está chegando para nós agora. Ó, a Ursa Maior está enviando a luz para o Sol. A Sírio está enviando a luz para o nosso Sol. E agora vamos ver Pleiades. Deixa eu seguir adiante aqui. Eu parei porque eu tremi muito na hora que eu filmei, por isso que eu estou parando a cena aqui,
que é para a gente não ficar lendo algo que fica tremelicando. Foi difícil acertar o foco, né? Eu não queria perder muito tempo digitando isso tudo, então eu achei mais rápido filmar para vocês, porque eu já tentei gravar os vídeos com antecedência, mas não adianta, que eu ainda não expandi o suficiente o meu canal de conexão para acessar a energia do futuro, para poder fazer os vídeos com propriedade nesse momento que a gente está vivendo, né? Então eu tenho que chegar no dia para poder fazer valer a informação e passar para vocês a informação com propriedade. Pleiades. A energia proveniente das Pleiades, que é um conjunto de 7 energias, estão conectadas com o aspecto da inteligência ativa da expressão logóica e influenciam o aspecto forma de toda a manifestação. Se focam principalmente por intermédio da humanidade. Então, a energia das Pleiades já chega aqui, aonde o pé toca o chão. Tá? Por quê? Talvez porque as Pleiades trabalhem também com o arquétipo adâmico. Né? Eles também têm lá 2 olhinhos, o nariz, a boca, 2 orelhinhas, o tronco, o braço, as pernas, como nós. Eles também têm esse arquétipo adâmico. Então, vamos lá. Conectada com esse triângulo principal e afetando poderosamente todo o nosso sistema solar, há uma trindade que é muito interessante na sua inter-relação e que tem uma relação especial e peculiar com a humanidade, porque veja bem como é que isso se reflete nos signos, nas constelações que funcionam nos planetas para dentro do nosso sistema solar. Né? Então, esse triângulo de forças está relacionado com cada uma dessas constelações principais e os seus signos zodiacais e os planetas sagrados do nosso sistema solar. Então, olha que legal essa informação, que nós já estamos maduros o suficiente para receber. Não precisa entender, né? Não precisa explicar, recebe. Só recebe. A gente merece isso. E agora, né, nesse sol em Touro, os mestres se reúnem para emanar essa luz para a gente, essa sabedoria para a gente. Então, aceitar é honrar esse presente. Então, veja, as Pleiades, elas se relacionam, elas se conectam de alguma maneira com a energia de Vênus, o signo de Câncer e, portanto, a humanidade. O segundo triângulo é a conexão refletida pela Ursa Maior no signo de Áries, no planeta Plutão e na cidade de Shambhala. E o terceiro triângulo é Sírius, cuja conexão se reflete no signo de Leão, no planeta Júpiter e na hierarquia. Né? Então, até vou ler aqui, olha, para vocês terem uma ideia de como isso é esotérico, mas que a gente deve dar uma chance, né, para nosso coração vibrar com essa informação, antes mesmo da gente entender, porque na verdade a gente já sabe disso tudo, porque nós somos seres estelares, a gente só está recordando. Então o que a gente precisa deixar de lado são esses preconceitos, essas ideias preconcebidas. Isso é muito complicado para mim, eu não entendo isso, isso é uma ideia pré-concebido, é o resto de uma programação nossa, né? Diante de tanto tempo desconectado, que aqui ainda resiste a esse contato. Então está na hora da gente baixar a guarda, né, e receber. Então, gente, olha, é esse momento que nós estamos vivendo agora. Toda essa informação está chegando aqui para a gente. E aonde? Quando nós estamos vivendo o quê? No Tzolk'in. Quando a gente está vivendo o Castelo Branco. Meu Deus, cliquei errado. Espera aí, que eu volto aqui. Quando a gente está vivendo o Castelo Branco, o castelo onde a gente refina, é a corte da transformação, o norte do girar, onde a gente refina o guerreiro.
Então, olha que lindo, né? Foi o caminhante do céu, explorando espaços internos, que já abriu a nossa mente para a gente agora receber todas essas informações de boa. Depois a gente viveu o enlaçador de mundos, depois a gente viveu a onda da tormenta, que foi essa liquidificação, né, emocional, essa chuva, essa tempestade de insights, né? E agora a gente vai entrar justamente no dia da lua cheia de Touro, no humano magnético, no início da onda encantada que vai encerrar esse castelo da transformação. E isso tudo acontece dentro da 11ª lua, hoje que está errado isso aqui, não estamos aqui ó, na 11ª lua espectral, a lua espectral da serpente, que já nos inspira a trabalhar com a energia da nossa Kundalini. Então a gente está nessa 11ª lua, que é a lua da dissolução, da liberação, da libertação, relativa ao tom espectral. Olha aqui, ó. Dia 5, que é a lua cheia, amanhã, aonde vai acontecer o eclipse, é o dia da entrada na onda encantada do humano, será o humano magnético. Hoje vocês vão assistir esse vídeo aqui, ó, no dia do macaco cósmico. Olha que lindo! O macaco cósmico tá me ajudando aqui, tá me incentivando, né? Tá me ativando a trazer para vocês nessa coisa de gente leve, lúdico, sabe? Vamos quebrar essa ilusão de que a gente não alcança esse entendimento de logos planetário. Logos planetário é a consciência do planeta, gente. É esse o convite que nós estamos sendo convidados a nos tornar. Quins planetários, seres humanos conscientes de que somos nós, humanos, que respondemos pelo planeta Terra. E isso é lindo. Então, nesse dia de macaco cósmico, vamos embora transcender, perseverando na presença desse nosso aqui e agora, porque hoje é um macaco cósmico desse momento de transição planetária. A gente está vivendo esse castelo branco nesse momento de transição planetária. Então é nesse momento que todas as transformações estão acontecendo. Vale lembrar que, né, primeiro, você tem de lembrar que a gente está vivendo esse eclipse e esse sol em Touro, essa lua cheia de Touro, no eixo Touro-Escorpião. Então, do mesmo jeito que está mexendo nessa instância do planeta, dos países, dos continentes, está mexendo nessa instância também das nossas vidas pessoais. Como é que está a sua relação com o dinheiro? Como é que está a sua relação com o poder pessoal, por favor? Com o seu empoderamento pessoal? Como é que está? Como é que está a sua relação com o seu dinheiro? O seu dinheiro ainda exige que você trabalhe no que você não gosta, que você se sacrifique para você ter dinheiro, para depois fingir que descansa, que se distrai? Como é que está a sua relação com seus prazeres? Você ainda está vibrando só nos prazeres dos 5 sentidos? Você ainda está precisando só comer o que que você gosta, ouvir só o que você quer, enxergar só o que te interessa e tocar e se relacionar só com aquilo que mexe com a tua adrenalina? Essas são as questões que estão sendo colocadas agora, nesse sol em Touro. E a lua cheia lá em Escorpião está mexendo com o seu poder. Está dando a chance de você deixar esse falso poder para trás, que é achar que o dinheiro vai trazer felicidade. E a gente aqui não exclui não, tá? Sai desse pensamento dual de que, se o dinheiro então não traz felicidade, então não quero mais saber de dinheiro. Não, queira sim. Mas não é ele que tem que mandar em você, é você que tem que mandar nele. E aí, largar esse falso poder pelo poder verdadeiro.
Por isso que a magia nesse eclipse é a gente, já que essa lua ela vai ser, né, eclipsada, é a gente entregar nessa lua tudo que a gente, sabe, aquela personalidade que a gente não quer mais. Eu não quero mais ser aquela pessoa que tem vergonha de querer ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer. Eu não quero mais ser aquela pessoa que fica numa relação só porque é socialmente mais legal ser uma pessoa nesse tipo de relação do que em outra. Eu não sou mais aquela pessoa que acredita que eu preciso, que a iluminação espiritual vai ter que trazer para mim felicidade incondicional o tempo todo. Eu não sou mais aquela pessoa que se alimenta só pelo prazer do paladar. Eu quero ser uma pessoa que se alimenta com consciência, que entende que cada vez que eu coloco um alimento natural da terra, eu estou me alimentando de luz e de vibração do planeta. Quando eu como uma fruta, principalmente se a fruta é a fruta da estação, eu estou comendo a luz, o calor do ambiente daquela estação do ano. Olha quantas informações estão ali contidas no fruto da estação. É um fruto que se desenvolve com aquela quantidade de chuva, com aquela quantidade de sol, com aquele acesso da raiz da árvore à terra que lhe permite naquele momento do giro do planeta. Então eu quero ter essa consciência que vai aos poucos me reconectar com a água que mata a sede. Então nesse eclipse é isso, gente, é vibrar. É olhar para a lua e mesmo que o tempo esteja nublado, e nós não vamos ver esse eclipse aqui dessa região do planeta que a gente está, mas a gente já pode trabalhar com a intenção. Nós já estamos maduros o suficiente para levar a sério a nossa intenção. Gente, nesse eclipse, essa inteligência dos astros, de caminharem e de trabalharem com esse magnetismo uns com os outros, eu quero me submeter a essa inteligência e entregar aqui esse velho eu e abrir meu coração para esse novo eu, que sabe que é honrando o meu coração, sendo leal a mim mesma, é que eu vou entrar em contato com a água que mata a sede. É que eu vou me conectar com a fonte. E conectar-se com a fonte não significa desencarnar, deixar de ser humano. Não, continua tudo igual, até melhor, porque aí a gente vai realmente ser feliz de verdade, se divertir de verdade. Então essa é a proposta nesse eclipse, tá? Aqui eu faço uma análise, deixa eu ver, já estou com 46, gente. Esses vídeos estão altos, mas vamos lá. Olha só, gente, inovar, veja bem, o Sol está em conjunção com Mercúrio e com Urano, tá? Urano é o planeta da nova era, porque Urano é o inovador. Urano é aquele que é cantado em verso e prosa por todos os astrólogos como o planeta inovador. Quando Urano está em algum lugar, ninguém se arrisca a dizer o que vai acontecer, porque ele é sempre uma surpresa. Ele é imprevisível, ele é o planeta que vibra no imponderável. Então ele está em conjunção com o Sol, que está em Touro, nesse lugar dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Então está assim, mais do que na hora, mais do que o momento da gente realmente entregar essa ideia de que só os prazeres dos 5 sentidos é que são legais, para a gente se abrir a uma nova forma de viver, a uma nova forma de encontrar segurança, há uma nova forma de entender o que é ter um lar, uma nova forma de entender os prazeres de estar vivo, de viver, né? Uma nova forma de entender o que é o seu trabalho, qual é o resultado do seu trabalho, que é realmente um resultado próspero, sabe? Então é essa abertura nesse momento. E aí, então, a gente vai viver essa meditação que eu espero vocês amanhã, às 18 horas, para a gente fazer um lindo ritual de meditação nessa lua cheia de Touro, no Festival de Vesak, em contato com a cidade de Shambhala e vivendo esse eclipse num dia de humano magnético. São 3 as características do humano. O humano, ele traz essas 3 palavrinhas: influenciar, poder,
sabedoria. O poder de influenciar, como está na ação, ele está naquele lugar da nossa personalidade. Para quem lembra daquela figura, né, tríplice da nossa personalidade aqui, nós no aqui e agora, a consciência crística e a mônada, a ação está sempre a nosso alcance. Então, é o que a gente faz no automático. Então, a ação é de influenciar, ou seja, a gente está o tempo todo influenciando. O poder é do livre-arbítrio. Então, se a gente usar esse poder de escolha a partir da consciência humana, não precisa ser outra não, é consciência humana. A consciência humana habita no nosso coração, não são nos nossos chakras inferiores. A consciência humana não deseja, a consciência humana tem vontade, a consciência humana aspira a ser, né, a evoluir junto com o planeta nessa navegação cósmica. Então, se a gente usar o nosso livre-arbítrio, a partir dessa consciência, a gente alcança a essência da sabedoria. E o que é a sabedoria? Agora vamos aplicar no lugar onde o nosso pé toca o chão, aqui, na nossa vida. As luzes do arcano maior do tarô, que representa o humano. O humano, os enamorados falam de escolha. Ou seja, aqui nessa vida dual, gente, a gente sempre tem que escolher. Não tem jeito. Né? Agora, a gente pode escolher com sabedoria. A sabedoria é aquela que enxerga de cima, é aquela que nos vê e vê todo o contexto que nós estamos envolvidos ou envolvidas. Então, quando a gente escolhe sabiamente, a gente não escolhe nem A nem B, a gente escolhe o caminho do meio. Por isso que é importante a gente meditar. Porque só através da meditação a gente desenvolve esse olhar capaz de ter essa sabedoria, a orientação do eu superior. E nunca foi tão importante a gente ser inovador, a gente ser criativo, a gente encontrar o caminho do meio, a gente criar um caminho que não existe. Porque nós somos convidados para fazer isso, para criar a nova era. Ela não vai cair do céu, ela vai ser feita por nós, humanos. Então, o convite é esse. E os enamorados ensinam o seguinte, a gente só escolhe quando a gente está apaixonado, tá? A gente não escolhe assim, né, naquele jeito blasé. O jeito blasé fica no tanto faz. E o tanto faz não escolhe, não vai para lugar nenhum. Então, é preciso ter uma certa excitação, né, para você escolher, porque a gente sabe, nem que seja intuitivamente, que a escolha implica numa perda. Eu vou deixar de ter alguma coisa para ter outra, né? Isso no olhar da nossa personalidade que atua junto com a nossa consciência. A gente atua através da nossa personalidade. Então a gente não pode ignorar os mecanismos do nosso ego. A gente tem que administrar esses mecanismos. Então, veja bem, se eu preciso estar minimamente, né, apaixonada para decidir alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou abrir espaço na minha vida, eu vou abrir a percepção, o olhar para as coisas que eu possa, então, vir a me apaixonar. Se eu ficar olhando e percebendo só a realidade que eu já conheço, é mais do mesmo. Então, eu devo abrir o meu coração, a minha mente e a minha percepção para aquilo que eu ainda não conheço. Coisas novas, fazer novas sinapses. E o que há de novo agora, nesse momento, dessa era que a gente está vivendo, é abrir o nosso olhar para um mundo interior. Nós somos muito mais do que nós pensamos que somos. Então, a grande percepção nova é aquela que a gente alcança através da meditação. E agora, eu deixei aqui para o final, até porque, né, só quem chegou até aqui vai ouvir isso, porque para mim tem sido muito difícil. É uma coisa assim que eu tenho que vencer uma vergonha, eu tenho que vencer um medo de julgamento, eu tenho que vencer uma série de padrões meus para colocar aqui meu Pix. Porque eu estou adorando fazer isso para vocês. Cada vez que vocês escrevem que fez sentido, sabe, que trouxe uma perspectiva diferente. E essa perspectiva diferente, ela só vai fazer sentido para você se ela ressonar com o teu coração. Entende? Então, esse é o nosso despertar. Então, eu tenho sentido
um enorme prazer em ficar dias inteiros e às vezes madrugadas inteiras preparando esses vídeos para vocês. Então, eu acho que faz parte dessa mudança que a gente está sendo desafiado a viver nesse eixo, né, touro e escorpião, a gente se abrir a essa possibilidade, né? Porque não adianta querer que as coisas mudem se a gente não muda também, se a gente não abre, né, não se abre para coisas diferentes. Então, eu acho, né, e eu tenho visto, assim, principalmente no meio dos canais novos de informação, de jornalismo, né, eles pedindo, olha, como é que fala? Incentive, né? Incentive esse jornalismo independente para que a gente não tenha que depender de empresas. Então, é na mesma linha, sabe? Incentive essa prática de passagem de conhecimento espiritual sem depender de nenhuma igreja, sem depender de nenhuma instituição. E, sabe, chegando aí para você, para a gente fazer isso junto no nosso dever de casa. Porque muitas vezes a gente vencer os nossos próprios desafios, como foi, por exemplo, a onda da tormenta, né? A onda da tormenta eu tive um dia que eu chorei o dia inteiro. Foi duro. Caiu uma ficha que, porra, eu falei, caraca, sabe? A minha vida inteira para trás fez sentido. Mas eu quero viver isso. Isso é muito bom quando a gente vive isso no nosso casinha, sabe? Sem ter que explicar para ninguém, sem ter que... ninguém. Isso é meu, isso é muito íntimo. Essa reforma que a gente está vivendo, essa revolução que a gente está vivendo é muito íntima, né? Então, poder ter isso aqui, cada um nos seus lares, e receber essa informação e fazer as suas reflexões e as suas meditações, eu acho que é muito precioso. Então, eu estou aqui abrindo meu coração e vencendo aqui uma certa vergonha e um medo gigante de ser julgada, mas abrindo meu Pix para quem quiser. Aí, gratidão 107 é meu Kim e @gmail.com. Gratidão! Namastê em Lakesh. Eu sou um outro você.